multidão dos que crerão, era só o coração. Obrigado, Pai, pela Tua imensa fidelidade. Muito obrigado porque o Senhor nos deu Teu Filho, Jesus Cristo, e não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Muito obrigado porque tudo temos recebido das Tuas mãos. Tu és o nosso pastor, nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Desejamos de uma forma tão discernida ouvir a Tua voz, para que não sigamos a voz dos estranhos. Por isso pedimos que o Senhor aumente em nós a nossa sensibilidade espiritual, para discernirmos a Sua voz doce, gentil, firme, de autoridade, de poder e de graça, e que possamos seguir fielmente após Ti. Colocamos juntos diante do Senhor a vida dos irmãos em Itaberaba. Senhor, verdadeiramente confirme o caminhar daqueles irmãos ali, para o louvor da glória da Tua graça. Agradecemos mais uma vez pelo que o Senhor trabalhou nas nossas vidas durante esses dias de comunhão com aqueles irmãos. Muito obrigado pelo avanço do Senhor na Tua igreja e pelo avanço do Senhor na Tua obra. Nosso desejo é sermos plenos cooperadores. Ergue-nos, Senhor, com tudo que o Senhor nos tem dado. Ergue-nos para Ti. Levanta-nos para Ti. Conduz-nos de forma fiel, ousada e firme naquilo que o Senhor tem nos revelado de Ti mesmo. Afugenta todo tipo de temor dos nossos corações e dá-nos aquele senso de adoração, porque temos visto, crido e reconhecido que o Senhor está à frente de nós. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que também nesta noite de comunhão aqui, que o Senhor refrigere os nossos corações com a Tua presença, com o Teu falar. Tua presença é tudo para nós. Se o Senhor não estivesse aqui, este lugar seria um vazio completo. Nossas vidas seriam um vazio completo. Muito obrigado porque o Senhor se põe no meio de nós, passeia no meio de nós e apacenta aqueles que são parte do Teu rebanho nessa cidade. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesta reunião, no abrir da Tua palavra, no ministério da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, vamos reler os 4 primeiros versos de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículos de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Na primeira reunião focando este texto, nós tocamos em alguns princípios com os irmãos que eu vou apenas enumerar, já que na reunião anterior nós tivemos que fazer uma pausa nesse assunto. Então, nós falamos para os irmãos que, em primeiro lugar, esse mover do Espírito em Antioquia aconteceu mais ou menos 8 anos depois do início da história da igreja no Pentecostes em Jerusalém. Os irmãos se lembram desse detalhe? Mais ou menos 8 anos depois. E que esse mover, sem dúvida nenhuma, significou um novo mover do Espírito Santo para desligar de uma vez por todas a igreja do tradicionalismo judaico. Porque quando a igreja foi estabelecida em Jerusalém, havia muito ainda do ranço judaico.
Tanto que os irmãos se reuniam tanto de casa em casa, quanto se reuniam no templo. E de muitas maneiras, você estudando os capítulos 2 de Atos, até principalmente o capítulo 10, você vai ver o quanto havia de judaísmo na vida da igreja primitiva. Não que isso impedisse o caminhar do Espírito Santo. Pelo contrário, os irmãos davam testemunho com muita vitalidade e poder pelo Espírito Santo. Logo no capítulo 3, depois do Pentecostes, os irmãos veem que Pedro e João estavam caminhando naquele pórtico, encontraram aquele homem coxo que ficava ali esmolando, e aquele coxo então foi curado, e através daquela cura, o Pedro pôde pela segunda vez pregar o Evangelho àquelas pessoas. E depois no capítulo 4, aqueles irmãos orando, os irmãos se lembram, em um determinado lugar, considerando a soberania de Deus e as aflições que eles estavam sofrendo. Então diz a palavra que quando eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, capítulo 4. Então, com muita clareza, nós falamos para os irmãos quantas vezes essa palavra Espírito Santo aparece no livro de Atos. E que maravilha é isso! Desde o capítulo 1, ele é citado pelo Senhor Jesus, Lucas, relembrando que o Senhor citou: esperai em Jerusalém a promessa do Pai, e depois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. E assim o Espírito Santo vai governando cada capítulo deste Atos, porque esses atos, como nós vemos aqui, não são na verdade atos dos apóstolos, são os atos do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo através da igreja. Então o Espírito Santo é quem governa, quem rege todo esse movimento do livro de Atos. E é claro, porque se o livro de Atos narra esses movimentos da igreja, então que sentido isso teria se esses não fossem os movimentos do Espírito Santo? E acima de tudo, ou em primeira instância, os movimentos do próprio Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus se movimenta na terra pelo Espírito Santo, através de um corpo que é a igreja, porque ele é cabeça deste corpo que está na terra, exaltado à destra de Deus, e ele tem comunhão, ele se relaciona de forma orgânica com o corpo que está na terra. Então essa é a maravilha, a beleza da visão bíblica a respeito do corpo de Cristo. Não é uma organização, não é porque um grupo de irmãos entendeu que deviam por qualquer motivo estarem juntos, seja por motivo cultural, seja por motivo social, seja por motivo financeiro, seja por qualquer motivo. Isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um grupo de homens e mulheres que receberam revelação da parte de Deus a respeito de quem é o Senhor Jesus. Foram batizados pelo Espírito Santo para dentro de um corpo e se uniram com esse Senhor em quem creram. Se uniram organicamente e não organizacionalmente. Isso faz muita diferença. Então a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, a igreja é um corpo sobre a terra, unido com cabeça no céu. Irmãos, quantas vezes temos tocado nessa verdade? Porque ela é a verdade que permeia toda a revelação do Novo Testamento, não é? Lembra que o próprio Senhor Jesus, quando usou a palavra igreja pela primeira vez, ele colocou a ênfase aí, naquela confissão de Pedro em Mateus 16, a respeito de quem ele era. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue. Veja que não é uma organização, não é uma instituição, porque uma instituição ela é formada a partir de carne e sangue, movimento humano. Mas não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então o Senhor dá um passo mais, depois da revelação. Ele diz: eu também te digo. É um passo a mais, né? Então sobre a revelação de Cristo tem um também. Não é assim? Qual é o também? Eu também te digo. Tu és um pedregulho, uma parte, uma pequena pedra. E sobre esta rocha, que era Ele mesmo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Primeira menção da igreja. Então o que é a igreja? A igreja é esse corpo, unido organicamente com Ele, sua casa. Esse corpo que Ele irá edificar sobre a rocha que é Ele mesmo. Um corpo que irá trazer, expressar nessa terra o que Ele próprio é. Por isso Ele chamou de minha igreja. Ele não falou: Pedro, também te digo que tu és um pedregulho, uma pequena pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. Ele não disse isso, porque Ele é quem edifica a igreja, sobre Ele mesmo, porque a igreja é minha, conforme o Senhor Jesus deixou muito claro. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Paulo, não é a igreja de João, mas é minha igreja, o Senhor Jesus disse. Então esse é o corpo de Cristo, e é essa história que nós estamos acompanhando aqui no livro de Atos. Então quando nós chegamos nesse ponto,
primeira nota que nós destacamos, versículo 1 do capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia. Igreja de Antioquia. Essa história da igreja, essa narrativa a respeito da igreja, ela começou lá da boca do Senhor Jesus em Mateus 16, a primeira menção. Foi constituída na sua realidade prática, Atos capítulo 2, que já estudamos. Quando o Espírito Santo, do cabeça exaltado no céu, ele é então derramado sobre aquele corpo de 120 irmãos naquele lugar, que estavam aguardando a promessa do Pai. Então a história da igreja começa ali, no capítulo 2 de Atos, e progride. Agora no capítulo 13, um outro movimento do Espírito para descolar a igreja daquele ambiente judaico, daquelas raízes judaicas e daquelas tradições judaicas. Então essa é a primeira nota importante que já destacamos aqui. Segundo ponto, e esse vou mesmo só mencionar, a inter-relação entre as igrejas. Importante isso. Uma igreja não é uma ilha isolada, um mar morto, alienada. As igrejas se interrelacionam. Então, quando estudamos como a igreja de Antioquia foi formada, os irmãos viram que as pessoas, alguns irmãos anônimos, lá do capítulo 11, saíram e pregaram o evangelho para gregos, alguns de Chipre, de Cirene e de Antioquia. Foram até Chipre, até Cirene e até Antioquia, conforme diz o capítulo 11. Então, o interrelacionamento entre as igrejas. Já compartilhamos esse princípio. Depois nós vimos aqui, ainda no capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então já fizemos um destaque aqui que eu vou de novo só nomear, por causa da importância dele. Os obreiros, princípio de Deus. Os obreiros são formados na igreja, não são formados em escola bíblica, não são formados em seminários, não são formados em instituições. Os obreiros são formados na igreja, porque a igreja é o lugar de nós aprendermos tudo com relação às verdades de Deus, com relação à obra de Deus, vivendo em dependência uns dos outros, vivendo em submissão uns aos outros. E acho que comentei, se não dessa vez, passado, não me lembro bem, já fiz de outras vezes com os irmãos. O problema que a institucionalização da obra também tem causado na obra de Deus, porque a obra de Deus também não é institucional. Não existe um centro de treinamento para a obra. O centro de treinamento da obra é a igreja. Os santos vivendo em submissão, serviço, aprendendo a amar uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, assim que o obreiro é preparado. Então, de uma maneira tão simples é dito aqui, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e 5 irmãos são citados. Outro princípio que nós tiramos aqui, quando esses 5 irmãos são citados, a diversidade que havia entre eles. Os irmãos se lembram? Diversidade, podemos inferir aqui do contexto, inclusive cultural. Quando nós olhamos talvez Simeão, o segundo nome mencionado aí, Simeão por sobrenome Níger, talvez um irmão de uma região mais atrasada, e olhamos para o último mencionado na lista, Saulo de Tarso, um homem extremamente preparado, com aquela raiz toda de instrução que ele tinha aos pés de Gamaliel. Quando olhamos para esse outro mencionado aqui, chamado Manaém, criado na corte, um aristocrata, colasso de Herodes. Então, que maneira maravilhosa o Espírito Santo operou na diversidade entre os irmãos. Não importava a raça, não importava a cor, não importava a instrução cultural. Esses eram os profetas e mestres que viviam ali, na igreja de Antioquia. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, também que maravilha é esse princípio da diversidade na unidade. Esses 5 irmãos citados aí. Depois nós avançamos ainda um pouco mais e fomos para o versículo 2, onde nós falamos sobre essa palavra servindo. Os irmãos se lembram? Quanto ela é séria. Porque em primeiro lugar, versículo 2, servindo eles ao Senhor. Não diz servindo eles à igreja, diz servindo eles ao Senhor. Agora, será que o Espírito Santo deixou algo para nós embutido aí, para que ficasse claro? Que nós não somos servos apenas do Senhor, mas por sermos servos do Senhor, nós somos por consequência servos da igreja? Será que o Espírito Santo deixou algo aqui? Deixou, na própria palavra. A palavra servindo no original é de onde vem a nossa palavra do português, liturgia. Liturgia significa um serviço público, senão não é liturgia. Senão um serviço oculto não é liturgia. Liturgia é um serviço público. Significa que esses 5 irmãos citados, eles não apenas serviam, ministravam ao Senhor. Esse é o ponto número 1.
Mas o ponto número 2, ou a consequência imediata, eles serviam a igreja. Porque a palavra aqui é liturgia. Eles tinham um ministério público. Então esse ponto aqui é extremamente importante, porque nenhum obreiro, esse é outro princípio, irmão, guarde isso. Nenhum obreiro pode ser autoformado. Não é formado por si mesmo. Nenhum obreiro, por consequência, vamos chegar lá, ele pode ser autoenviado, um freelance. Nenhum obreiro. Porque o princípio da interdependência do corpo de Cristo seria quebrado, se isso fosse possível. Eu posso fazer a minha formação, eu posso me dar um título, e hoje nós vemos isso de tantas maneiras horríveis, inclusive no nosso país, não é? Pessoas que se autodenominam bispos, pessoas que se autodenominam até apóstolos, mas são autodenominados. Ninguém os denominou, eles se denominaram. Eles são autoformados, são autodenominados. Então que perigo é isso? Que erro é isso? E quanto dano isso causa no corpo de Cristo? Essa prática não tem nada a ver com os 4 primeiros versículos de Atos 13. Muito pelo contrário. Ela é absolutamente avessa, contrária a esses princípios. Então, repetindo, serviam ao Senhor, eram servos mesmo. Eles sabiam quem era esse Kyrios, esse Senhor mencionado aí. É aquele Senhor de Atos 2, exaltado à destra de Deus. Então eles não tinham lugar para colocar sua mente, para colocar sua cabeça, suas ideias, suas estratégias. Não tinha lugar para estratégias, para planos. Tinha lugar para serviço, só. Eles serviam ao cabeça exaltado, e dele queriam ouvir. Por isso já falamos, avançando ainda mais, já avançamos até aí na reunião passada, não apenas servindo ao Senhor, mas, qual a próxima palavra? Jejuando. E lembro que já partilhei com os irmãos o significado disso. Por que eles jejuavam? Porque eles tinham prazer em passar fome? Porque eles estavam focados na vontade do Senhor. Esse é o significado de jejuar. Eles queriam compreender qual é a mente do Senhor. Jejum não é barganha, jejum não é troca. Nós não jejuamos para obter nada de Deus. Nós jejuamos para conhecer o coração de Deus e a mente de Deus. E não há privilégio maior do que esse. Então, servindo eles ao Senhor, por consequência, servindo eles aos irmãos, a palavra servindo, liturgia, e jejuando. Eram irmãos ávidos por compreender qual a vontade do Senhor. Lembra como Paulo escreve aos Efésios? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você está vendo o que é jejuar? Jejuar é o contrário de embriagar-se com vinho. É o contrário. Jejuar é estar focado no Senhor, focado no seu coração, focado na sua mente, focado na descoberta da sua vontade. Isso é servir ao Senhor. Então a outra palavra é uma consequência imediata, ir jejuando. Porque esses irmãos entendiam, como profetas e mestres, que eles foram chamados, tiveram o privilégio de ser chamados para ser cooperadores, neste caso específico aí desses irmãos, no assunto do ministério profético e do ministério da palavra, de ensino. Então eles queriam realizar esse ministério segundo aquele que os chamou, e não auto-enviados, auto-formados, ou qualquer coisa assim, ou auto-intitulados, né? Então, quão importante é essa primeira frase: servindo eles ao Senhor e jejuando. E foi aí que nós paramos, se me lembro bem, na última reunião. Próximo passo, então, nós vamos dar a partir de hoje. Disse mais uma vez, irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo, porque é Ele quem rege todo o caminhar da igreja. Então, por mais que esses irmãos já tivessem servido ao Senhor por tanto tempo, eles não disseram nada, eles não se auto-enviaram, eles não disseram, é agora a hora em que nós vamos partir, porque o Senhor já fez tanto aqui nessa igreja de Antioquia. Quando nós vemos Atos 11, lá é dito que Paulo e Barnabé permaneceram naquela igreja durante 1 ano, lá em Atos 11, se não me engano, verso 26, e diz que eles ensinaram uma numerosa multidão. Você já notou ali aquela palavra? Atos 11, versículo 26. Ensinaram numerosa multidão, Atos 11, 26. Então será que eles não podiam pensar assim, Barnabé, nós já ensinamos aqui em Antioquia uma numerosa multidão, não apenas uma multidão, mas uma numerosa multidão. Então será, Barnabé, que não está na hora de nós darmos mais alguns passos? Será que não está na hora de nós alcançarmos regiões não alcançadas pelo Evangelho? Não foi isso que eles fizeram. Eles serviam ao Senhor, eles jejuaram e disse o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é o único que exerce liderança na casa de Deus, na igreja de Deus. Então, irmãos, quão simples, mas quão preciosas são essas palavras. Disse o Espírito Santo. Vamos fazer uma pergunta bem clara para nós hoje, muito clara. Sabe qual foi uma das destruições que o inimigo procurou colocar na igreja? Durante 20 séculos de história que a igreja tem? Que o Espírito Santo não é pessoa. Que o Espírito Santo é poder. Que o Espírito Santo é influência. Uma bateria celestial. Você precisa aprender, através da oração, conectar tua tomada lá, para você ser energizado, empoderado. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa do Deus triuno. Ele é Deus. Quando aquele casal mentiu ao Espírito Santo, primeiro o marido, depois a mulher, os irmãos lembram o que Pedro disse para Ananias: mentistes a Deus, porque mentistes ao Espírito Santo, lá em Atos capítulo 5. Então, irmão, quanto prejuízo tem causado na vida da igreja essa ideia de que o Espírito Santo não precisa ser honrado, que o Espírito Santo é um Deus menor, que nós nem mesmo podemos orar ao Espírito Santo. Quantas vezes você já orou ao Espírito Santo? Quantas vezes você já orou ao Espírito Santo? Quantas vezes você já orou: vem Espírito Santo? Quantas vezes você já orou: Espírito do Senhor, enche meu ser. Espírito do Senhor, convence-me de pecado. Espírito do Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sabendo que quando você fala a Ele, você fala a Deus, porque Ele é Deus. Nós não oramos em nome do Espírito Santo, e nem oramos em nome do Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas nós oramos ao Pai, porque nós fazemos menção do nome do Pai, não é? Frequentemente nós começamos a nossa oração dizendo Pai, e nós concluímos a nossa oração dizendo em nome do Senhor Jesus, não é? Mas, irmãos, percebe a questão do Espírito Santo aí? Será que nós temos entendimento que o Espírito Santo é Deus também? E que nós podemos ter comunhão com Ele, orar a Ele, falar com Ele, pedir a Ele que nos encha? Esses irmãos tinham clareza com relação à liderança do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude a recuperar esse significado. Contraste dois textos aqui interessantes. Um, nós acabamos de ler. Disse o Espírito Santo. Autoridade, liderança. Deixe esse texto marcado aí, volte umas páginas do seu livro de Atos. Observe Atos 7:51. Veja quando Estevão, cheio do Espírito Santo, prega esse seu sermão tão precioso diante daqueles fariseus, e por fim ele é apedrejado por eles. Vê o que diz o versículo 51, o que Estevão diz àquelas pessoas que não ouviram o seu testemunho, não receberam o seu testemunho. Atos 7:51, ele diz assim: homens de dura cerviz, que não se dobram, né? Não se quebram, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Presta atenção aqui. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Que frase é essa? O Espírito Santo é pessoa, soberano. Foi através dele que todas as coisas foram criadas. Lá no princípio de Gênesis, quando a palavra começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, por meio do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Foi por ele que todas as coisas foram restauradas. A partir do versículo 2 de Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus, lembra? Se movia sobre a face das águas, ou do caos, como uma galinha quando vai chocar os seus ovos. Essa é a ideia da palavra hebraica ali, se movia sobre a face das águas. Foi pelo Espírito Santo que houve aqueles 6 dias de restauração e aquele dia de descanso do Senhor lá em Gênesis, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, irmãos, como esse onipotente Deus, Espírito Santo, ele se permite ser resistido, não é impressionante? Versículo 51, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Palavra forte, né? Como que o Espírito Santo se permite ser resistido? Se ele é o todo-poderoso Deus. Porque ele não trata com homens marionetes, ele não trata com homens robôs, ele trata com homens para os quais ele deu condições
de resistirem ou de se entregarem a ouvirem a palavra da verdade do Evangelho. É como que a palavra da verdade do Evangelho, quando ouvida, desse um suporte para que então o homem pudesse fazer a sua decisão, digamos assim, e dar a sua resposta diante daquilo que ele ouviu, habilitado pelo Espírito Santo. Ele não tem capacidade de crer, ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando ele ouve a palavra da verdade do Evangelho, ele é habilitado para então receber ou rejeitar. Não é isso que vemos aí em Atos 7? Resistis ao Espírito Santo. Frase muito solene. Mas quando nós lemos Atos 13, versículo 2, nós vemos, disse o Espírito Santo. Aqui não havia resistência. Aqui havia um coração focado, um coração de resposta, um coração de dependência desses que serviam ao Senhor. A sequência então desse verso, Atos 13, 2 diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra, presta atenção nesse termo, a obra a que os tenho chamado. Separai-me agora. O sentido é exatamente esse, é colocar à parte. Dos 5, 2 o Espírito Santo nominou para que fossem apartados. Como já falamos, como seria mais natural que o Espírito Santo pudesse ter falado a esses 5 irmãos? Através de um dos 5, claro, porque eles eram profetas e mestres. Então, muito provavelmente, através deles mesmos, o Senhor usando um deles, movendo um deles. Lembra que Pedro, quando fala sobre as Escrituras inspiradas por Deus, na sua segunda epístola, ele diz que homens santos, santo significa isso, posto à parte. Não é alguém que não peca, mas é alguém que é separado, posto à parte. Então ele diz que homens santos falaram da parte de Deus, lembra desse versículo? 2 Pedro 1, 21. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Então, da mesma maneira, nós compreendemos esse texto de uma forma muito natural. O Espírito Santo moveu um desses 5 homens para que proclamasse a sua ordem ali, a sua mensagem no seu tempo. Então, separai-me, essa foi a ordem. Agora, esse foi o tempo. A Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o versículo 3 diz: então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. De acordo com o versículo 1, conforme já falamos, esses irmãos tinham testemunho local. Já compartilhei também esse princípio com os irmãos e quero recuperá-lo aqui. Não eram pessoas auto-intituladas, elas tinham testemunho local, porque eles ministravam ao Senhor e ministravam à igreja, como vimos na palavra servir. Então eles tinham um testemunho local. Quando o Espírito Santo falou, ele falou irmãos formados ali na igreja local, obreiros preparados ali, porque essa é a norma de Deus. Então o Espírito Santo, na sua hora, com a sua autoridade, ele pôs à parte aqueles irmãos para o que ele chamou aqui de a obra. Então no versículo 1 nós temos a palavra na igreja, e no versículo 2, parte final, nós temos a palavra para a obra. E esse então é um texto muito rico para falar dessa inter-relação entre a igreja e a obra. A igreja de Antioquia era uma igreja local, a obra do Senhor era uma obra regional, porque é assim que funciona. Não é uma obra mundial, é uma obra regional. Certamente que um obreiro baseado em uma certa comunhão do corpo de Cristo, em uma certa localidade, ele pode ministrar aos lugares mais longínquos da terra, sim. Mas a obra do Senhor, ela tem um contexto regional, de tal forma que uma cidade aqui, outra cidade ali, outra cidade lá, sejam fortes centros da obra. É isso que nós vemos no livro de Atos. Jerusalém foi um forte centro da obra, Antioquia foi um forte centro da obra, Éfeso foi um forte centro da obra, e até mesmo Corinto foi um centro da obra. Então são diversos centros, a partir dos quais o Senhor enviava obreiros e trabalhava especialmente na região. E algumas vezes além, bem além da própria região. Outro princípio que nós precisamos recolher daqui, muito claro, muito precioso. Versículo 3 agora, mais uns pontos que precisamos também destacar aqui. Então, jejuando, queria chamar a atenção para os irmãos de novo para essa palavra aqui, repetida 2 vezes em 4 versículos. Não apenas eles estavam jejuando quando o Espírito Santo usou um dos irmãos para falar com eles, mas depois que o Espírito Santo usou os irmãos para falar com eles, eles continuaram jejuando. Sabe o que isso soa, irmãos? De uma forma
para mim pelo menos, tão clara: confirmação. Confirmação. Não diz que no momento em que eles ouviram aquela voz, os irmãos dizem: olha, então façam suas malas, você já tem que partir agora. Você tem algo no meio aí. No versículo 3: então, jejuando e orando, necessariamente tem um tempo aqui. Você não jejua em 5 minutos, você não jejua em meia hora, não é? Então um tempo está cumprido aí. Eles tiveram um tempo a partir daquele discernimento da vontade do Espírito Santo. Eles ainda jejuaram, eles ainda oraram, confirmação. E aí eles impuseram as mãos sobre aqueles irmãos e despediram aqueles irmãos. Então os irmãos estão vendo quanta segurança nesse assunto. Agora vamos olhar um pouquinho essas palavras aqui. Jejuando, já comentamos, orando. Você não vê essa palavra no verso 2, apenas diz que eles serviam ao Senhor e jejuavam. O verso 3 acrescenta orando. Interessante. Aparentemente, essa palavra orando no versículo 3 fala especificamente de uma busca focada a respeito de algo que toca a vontade de Deus. Orando, porque oração é uma palavra grande na Bíblia, ela significa muita coisa. Em alguns contextos, oração significa adoração. Em alguns contextos, oração significa intercessão. Em alguns contextos, oração significa súplica. Em alguns contextos, oração significa petição. Você se lembra de Filipenses? Quando Paulo falou: em tudo sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. Então oração é uma palavra muito abrangente, ela significa tudo isso. Mas quando você vê oração neste contexto, a ideia mais normal aqui é que esses irmãos estavam focados na sua oração no que eles tinham acabado de ouvir do Espírito Santo. O que eles tinham acabado de ouvir? Separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra, uma questão muito importante. Então eles se sentiram de tal forma constrangidos que o que eles fizeram? Os 5 jejuaram mais um tempo e oraram, e então a confirmação foi clara. Aí o terceiro passo: impondo sobre eles as mãos. Eu também gostaria que nós não perdêssemos esse impondo as mãos, porque é mais uma frase que vai reforçar o princípio que eu já coloquei aqui. Não aceitemos obreiros autoenviados, porque isso quebra o princípio da dependência no corpo de Cristo. Ninguém é autoenviado. E é isso que fala imposição de mãos. O que significava a imposição de mãos no Velho Testamento? Quando um membro do povo da aliança levava lá o seu animalzinho no tabernáculo para ser sacrificado, ele estava dando aquela oferta, seja um holocausto, seja uma oferta pelo pecado. Os irmãos se lembram o que ele fazia? Primeira coisa, sobre a cabeça do animalzinho, impunha sobre a cabeça as mãos. Quando o animal era morto, é como se ele estivesse sendo morto. Quando o animal estava sendo oferecido ao Senhor, é ele sendo oferecido ao Senhor na pessoa do animal. Não é maravilhoso isso? Por isso o Senhor instituiu assim. E aqui, o que está acontecendo? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. 3 irmãos impuseram a mão sobre 2 irmãos. Não foi o que aconteceu aí? Quando esses 3 irmãos, daquele grupo de obreiros locais, eles impuseram as mãos sobre 2 irmãos, eles estavam dizendo: na verdade, nós estamos indo em 5. 5 estão indo. Então a imposição de mãos fala de identificação. Identificação. Porque o corpo é um. 1 Coríntios 12. Embora tenha muitos membros, e os membros tenham funções diferentes, mas o corpo é um. Onde aqueles 2 fossem, 3 iriam junto com eles, e mais do que isso, uma igreja estaria por trás deles. Porque eles eram obreiros baseados, usando essa palavra no sentido de sua base, né? Eles tinham como base Antioquia, que era o local de onde eles saíram. Então os irmãos veem Antioquia primeiro, a base. Depois aquele grupo de 5 irmãos que foram chamados para uma esfera de serviço que ia além de Antioquia, a obra. E desses 5 irmãos tão interdependentes que quando ouviram o Espírito Santo, jejuaram os 5, oraram os 5 e 3 impuseram as mãos sobre 2, para que eles então fossem despedidos. E agora a gente vai chegar em mais essa palavra importante para a nossa compreensão. Despediram. Eu disse para os irmãos na primeira vista, aqui na nossa leitura no português, parece que eles ficaram na porta só dando tchauzinho para os 2 que foram, não é? Despedida. Mas essa palavra tem muito significado. Ela não tem nada a ver com isso.
despedir os que estão partindo. Vamos procurar investigar essa palavra aqui. Vamos em Atos 15, 33. Atos 15, 33, essa palavra aparece de novo. Veja o que diz aí. Tendo-se demorado ali, quando Barnabé e Saulo foram enviados lá para Jerusalém, para resolver essa questão aí num concílio de irmãos lá. Se você ler capítulo 15, você vai ver. Quando Tiago dá aquele famoso parecer a respeito daquela situação dos gentios, em relação aos irmãos gentios, em relação aos irmãos judeus. Os irmãos se lembram desse contexto aí, certamente. Então, no capítulo 15 de Atos, o verso 33 diz: tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz. Que irmãos são esses aqui? Os de Jerusalém. Deixaram que eles voltassem. Para onde? Para Antioquia, de onde eles eram, Saulo e Barnabé. Deixaram voltar em paz aqueles que diz aí? Enviaram. E essa palavra aqui é a mesma usada no verso 3 para despediram. Muito interessante. Então já vai nos ajudar aqui. O sentido não é dar adeus para esses irmãos, não é? Mas o sentido é enviar esses irmãos. Sabe por que é rico esse conteúdo aqui? Porque aparece aqui no nosso verso 4, vamos colocar os dois juntos. No verso 4 agora, qual é a primeira palavra na sua Bíblia, na sua tradução? Qual é? Enviados. Mas no original não é a mesma palavra, mas são palavras correlatas, por isso é importante. Então, quando diz que eles foram despedidos, e a nossa versão portuguesa traduziu a palavra despediram do original grego para enviaram no capítulo 15, verso 33. Quando o João Ferreira de Almeida fez isso, ele não está fazendo uma coisa leviana, ele está fazendo alguma coisa séria, ele é um tradutor. Então ele usou um dos sentidos que essa palavra contém. Quando eles foram despedidos, significa que eles foram enviados, e não apenas que eles foram apartados. Sim, inclui o sentido de apartados. Se você estudar essa palavra lá no seu original, na língua original, você vai ver que inclui liberar. É um dos sentidos dessa palavra, liberar. Você pode dizer, impondo as mãos sobre eles, os liberaram. Está correto o sentido. Impondo as mãos sobre eles, os apartaram. Está correto o sentido também. Impondo as mãos sobre eles, os despediram. Também está correto o sentido, como algumas versões dizem. E impondo as mãos sobre eles, os enviaram. Também está correto o sentido. Tudo isso. Porque quando nós vamos agora ao verso 4, primeira palavra, enviados, pois, pelo Espírito Santo, essa palavra aqui, ela é então correlata à do final do verso 2. Por que eu estou reforçando tudo isso aqui, irmão? Só por linguística? Não, por causa do princípio. Sabe qual é o princípio? Versículo 3, a palavra despediram. Eles foram enviados pela igreja. Versículo 4, a palavra enviados, significa, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Os irmãos estão vendo então aí a beleza do equilíbrio? Por quem que eles foram enviados? Em primeiro lugar, pelo Espírito Santo. Porque quem que disse separai-me? Foi a igreja? Foi o Espírito Santo. Mas eles poderiam de alguma maneira errar no seu discernimento. De alguma maneira. Então, um ou outro, não é? Barnabé e Saulo, por exemplo. Mas quando aqueles 5 irmãos jejuaram, oraram, então finalmente despediram, apartaram, colocaram de lado, liberaram, significa tudo isso, enviaram, eles estavam dando um sim àquilo que o Espírito Santo falou, um sim prático. Então precisamos colocar aqui duas coisas juntas, uma horizontal e uma vertical. A vertical vem sempre primeiro, a liderança do Espírito Santo, é Ele quem diz. Separai-me agora a este e a este, é Ele quem diz. Primeiro passo. Segundo passo, a necessidade de que irmãos locais respondam ao discernimento da liderança do Espírito Santo e sejam um com o Espírito Santo. Mas para isso, que eles jejuem, que eles orem, para que eles tenham capacidade de enviar. Os irmãos conseguem perceber como o contexto todo é rico? Imagine se Paulo e Barnabé fossem, por exemplo, temerários. E eles dissessem assim, olha meus irmãos, naquela reunião quando nós estávamos juntos, o Espírito Santo já falou, e já nos deu clareza que nós precisamos ir. Então eles sairiam. Não seria a maneira de Deus, a maneira adequada. Mas jejuaram, verso 3,
oraram e impuseram as mãos. Era muito fácil para Barnabé e Saulo dizer assim: admitamos que foi um deles que tenha profetizado lá essa liderança do Espírito Santo, Lúcio, esse irmão Lúcio que é citado aí. Foi o Lúcio quem falou essa palavra do Espírito Santo para aqueles 5 ali reunidos. Então Barnabé e Saulo poderiam dizer assim: mas Lúcio, naquela ocasião, liderado pelo Espírito Santo, ele já nos deu a palavra para nós irmos. Então que necessidade havia de jejum, que necessidade havia de oração, e muito menos de imposição de mãos de homens, digamos assim, já que foi o Espírito Santo quem separou. Os irmãos estão vendo o perigo aí do desvio, do erro, da soberba, do orgulho, do alto envio? Então nós colocamos juntos as duas coisas, porque é assim que o Espírito de Deus fez aqui em Antioquia. E há um princípio aqui fundamental. Eles ouviram sim a voz do Espírito Santo, reconheceram que era dele, mas se submeteram, e mais do que se submeteram, viram a necessidade de que os outros 3 impusessem as mãos sobre eles. E foi isso que aconteceu. Como que então um prolongamento. Quando eles saem, os 3 saem com eles. Quando eles saem, na verdade, de alguma maneira, a igreja de Antioquia inteira sai com eles, porque esse é o princípio de Deus. Então, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos investigar um pouquinho mais a palavra do verso 4, enviados, dentro de Atos, o sentido dela. Primeiro, veja no capítulo 15, verso 3. A raiz, irmão, a raiz dessa palavra enviados, ela aparece de novo no capítulo 15, verso 3. A palavra no original é pempo, P-E-M-P-O, transliterada, é claro, do grego para o português. P-E-M-P-O, pempo. Essa palavra aparece, essa raiz, em alguns outros textos. Então vai nos ajudar a compreender o que ela significa. Quando é dito que eles foram enviados pelo Espírito Santo, lá em Atos 13, 4. Então olha aí no capítulo 15, verso 3. Essa primeira palavrinha aí. Enviados. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja. Estou citando esse contexto, vocês vão ver que interessante. Lá no capítulo 13 de Atos, verso 4, a palavra enviados, acompanha aí com atenção para você não se perder. Atos 13, 4. Primeira palavra, enviados. A palavra aqui é ek-pempo. Essa mesma palavra que eu disse, a raiz, P-E-M-P-O, pempo. Mas tem um ek antes aqui. Sabe o que significa ek? Que significa eclésia, igreja. Chamados para fora, ek, eka. Esse eka no grego significa apartado, separado, ek, cortado. A palavra exérese significa cortar um tecido, apartar, você dividir alguma coisa, ek. Essa é a palavra usada aqui em Atos 13, 4. Esse ek aparece aqui. Por que aparece esse ek aqui? Porque eles foram apartados. O Espírito Santo no verso 13 falou: separai-me, não falou? Separai-me a Barnabé e a Saulo. Então o verso 4 diz que eles foram apartados pelo Espírito Santo. Então esse ek-pempo aqui, que é a palavrinha enviados, significa exatamente isso: apartados e enviados. Então para aquilo para o qual eles foram apartados. Não é apartados só, mas é apartados e enviados. Os irmãos entendem? Agora aqui no capítulo 15, verso 3, qual é a palavra aqui? A mesma raiz. Eu estou tendo que citar aqui a transliteração do grego para você poder acompanhar o que está acontecendo aí. Então, de novo, essa palavra pempo, P-E-M-P-O. Agora com outro sufixo, ou prefixo. O prefixo aqui agora é pró-pempo. Pró. O que significa pró no nosso português? A favor de, não é? Pró. Pró é a favor de. Então, a mesma raiz usada aqui em Atos 15, 3. Enviados, pois, até certo ponto, e acompanhados pela igreja. Olha que interessante o relato. Eles não apenas foram enviados, eles foram acompanhados. Essa é a ideia transmitida aí, quando a palavra é usada pela segunda vez. E ela está embutida no capítulo 13, verso de 1 a 4. Porque é a igreja que está por trás, aqueles 5 irmãos que estão por trás, e depois aqueles 2 que vão. Não é assim? Primeiro a igreja toda, depois aqueles 5 irmãos que estavam lá dentro, profetas e mestres, e depois os 2 que vão. E com a imposição de mãos, os 3 que ficaram. Então você vê uma unidade muito perfeita em tudo isso. A igreja,
os obreiros e o envio de obreiros. Tudo no seu lugar correto, sem distorção, sem desequilíbrio, sem obra humana, sem estratégias, sem precipitações, né? Então, a mesma raiz aparecendo aqui com um prefixo diferente, né? Pró, tempor, aqui em Atos 15:3. Mais um que eu queria mostrar para os irmãos. Versículo 22 de Atos 15 mesmo. Veja Atos 15:22. O que diz? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, isso aqui é Jerusalém, está falando de Jerusalém, esses apóstolos e presbíteros que estavam em Jerusalém, com toda a igreja de Jerusalém, tendo elegido homens dentre eles lá de Jerusalém, o que diz aí agora na sua versão? Enviá-los, não é isso? Na grande maioria das versões essa é a palavra, enviá-los. Aqui aparece só a raiz, só esse pempo, sem aquele ek, que está lá em Atos 13:4, e sem aquele pró, que está lá em Atos 15:3. Aqui é só a raiz da palavra, esse pempo, que significa enviados. Então estou citando todos esses versículos para os irmãos verem qual é o sentido, como ele é complementar. Significa enviar, liberar, pôr à parte, significa esse acompanhamento, não foram auto-enviados, inclui esse acompanhamento, essa postura de outros, como vimos lá no pró-tempo, lá em Atos 15. Então, esse é o último princípio que eu queria destacar aqui para os irmãos, para a gente concluir hoje esse assunto. Em resumo, mais um princípio para concluirmos. A igreja, ela não controla a obra. A igreja local não controla a obra. A obra é controlada pelo Espírito Santo. Esse é um ponto. Mas tem outro ponto aqui. A obra, ela não é independente da igreja. Então aqui que está a linha fina. A igreja, uma igreja local, não tem controle sobre a obra. Mas a obra não é independente da igreja local. A igreja local e a obra do Senhor, elas entrelaçam assim, dois círculos que se interagem assim. A igreja é a obra, não assim, mas assim. A igreja é a obra. A igreja não controla a obra, mas a obra não é independente da igreja. Então, irmãos, guardemos esses princípios para nós. Porque, como eu disse para os irmãos, repetindo, para nós concluirmos, nós temos, de muitas maneiras, sofrido dano, de muitas formas, as igrejas do Brasil, por causa de má compreensão a respeito da obra. Irmãos que são auto-enviados, irmãos que entendem por si mesmos que tem algo do chamado do Senhor, mas sem a confirmação de outros irmãos, sem a testificação local, irmãos que querem exercer um ministério extra-local, mas não exercem um ministério nem mesmo local junto aos seus irmãos. Então eles não têm um testemunho inicial local primeiro, para que possam fazer um serviço extra-local e coisas derivadas, por se quebrar princípios aí tão claros, evidentes alguns deles, de Atos capítulo 13, quando o Senhor vai fazer assim, entrelaçar esses dois assuntos, a igreja e a obra, porque o corpo de Cristo é um, não há uma realidade para a igreja, uma outra realidade para a obra, é o mesmo Espírito, que governa a igreja, que governa a obra. Então eles só poderiam estar entrelaçados, para a nossa segurança, para o nosso resguardo. Irmãos, e para concluir, peço mais uma vez aos irmãos que mantenham diante do Senhor, nas suas orações, esse assunto, obra do Senhor. Você se lembra que houve uma oração muito específica lá, de um dos profetas do Velho Testamento, que disse assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Irmãos, o Senhor estabeleceu uma maneira de edificar a sua igreja. Qual seria a maneira que ele edificaria a sua igreja? Através da sua obra. Ele estabeleceu, não fomos nós, foi ele. Efésios 4 diz que ele concedeu a graça a cada um, e baseada nessa graça, ele separou irmãos relacionados à obra e os deu à igreja, para a edificação da igreja. Eles não são a igreja, eles exercem ministério junto à igreja, são parte da igreja porque são irmãos, mas o foco de Deus não é a obra. E de novo vou repetir aquela figura que eu usei para os irmãos já muitas vezes, e quero enfatizá-la de novo, como o andaime de uma construção. Você tem o arquiteto, figurando aqui o próprio Deus. Você tem aquela planta que ele estabeleceu,
Nós podemos dizer que isso foi feito então em Cristo. Cristo é o molde, Cristo é o padrão, Ele é a planta, Ele é o modelo. A igreja vai ser formada, edificada à imagem de quem? De Cristo, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, não é? Então nós temos o arquiteto, o Pai, nós temos a planta, o molde é o Filho. É nesse molde que a igreja vai ser edificada, Ele é o padrão. E nós temos o mestre de obras. Sabe quem é o mestre de obras? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o mestre de obras. E nós temos andaimes. Sabe quem são os andaimes? O ministério na obra de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme Efésios 4 diz. Esse é o andaime. Então o Pai, o arquiteto, o Senhor Jesus é a planta, o padrão, a maquete, o molde. O Espírito Santo é o mestre de obras. Sem Ele nada é feito, é Ele que lidera, é Ele que coordena. E nós somos o andaime. E a igreja? A igreja é o foco de tudo isso. Aquilo que o arquiteto tem em mente, o Pai, é a sua família de filhos. Aquilo que a planta, através do qual o Pai intencionou desde o princípio estabelecer algo, é uma noiva para o seu filho, que vai ser formada à imagem dele. Então a planta vai refletir o caráter dele. O Espírito Santo foi o executor, foi aquele que foi enviado para que essa obra fosse feita. Sem ele não tem obra nenhuma. Os ministérios chamados fundamentais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são um andaime, mas o foco não está nesse andaime. O foco, na verdade, não está nem mesmo no mestre de obras, que é o Espírito Santo. O foco está na própria igreja, porque é ela que é formada à imagem daquela planta, daquele padrão, daquela maquete, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja é o alvo final de Deus. Tudo coopera para a igreja, a casa de Deus. Lembra que Paulo falou isso aos Coríntios? Dizendo assim: vós sois lavoura de Deus, e nós cooperamos para lavrar essa lavoura. Ele falou: vocês são edifício de Deus, e nós somos os edificadores. E cada um veja como edifica. Lembra? 1 Coríntios 3. Se alguém edificar com madeira, com feno e palha, quando da vinda do Senhor a sua obra vai ser arrasada, vai se queimar, ela será provada pelo fogo. Mas se um edificador, um cooperador edifica com ouro, com prata, com pedras preciosas, ele vai ser aprovado. Cada um veja como edifica, como ele ensina. Porque de Deus somos cooperadores, e lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Esse vós é o ponto focal, a igreja. Então, irmãos, na verdade, todos nós somos cooperadores de Deus, porque todos nós somos irmãos. O encargo de edificar a casa de Deus é de todos nós, não é dos 5 ministérios fundamentais. Por que esses ministérios são chamados de fundamentais? Porque eles lidam com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é fundamental para a edificação na casa de Deus. Por isso são chamados fundamentais, mas não exclusivos, não únicos. Então nós somos cooperadores neste processo. Qual processo? Para qual propósito? Edificar a casa de Deus. Você é cooperador. Você tem uma parte de responsabilidade. Você não será eximido diante do Senhor, dizendo que Ele não te concedeu nada, nenhuma capacidade para nada, nenhum dom para nada, e você é um apêndice no corpo de Cristo. Aquele órgão que foi evoluindo no nosso corpo, né? E hoje, se você tem apêndice ou não tem apêndice, não faz diferença nenhuma, né? Os que operaram de apêndice ou os que não operaram de apêndice vão viver com a mesma saúde. Porque o apêndice foi regredindo, não foi? Ele foi evoluindo, e ele praticamente não serve para nada. Não existe apêndice no corpo de Cristo. Você não é um apêndice. Você não pode ser tirado. Então, que o Senhor nos ajude a ver com clareza a beleza de tudo isso nesses 4 versículos de Atos capítulo 13. Amém, irmãos. Vamos ter um pequeno período de oração juntos. Algumas orações ao Senhor antes de encerrarmos. Como nós temos feito no final, então eu vou orar e nós concluímos esse período.